Ei, gente, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre medicina do trabalho, um tema que aparece com frequência nas provas, principalmente algumas específicas. Por exemplo, quem vai fazer a prova do PSU Minas, essa é uma aula obrigatória. E a gente vai conversar sobre todos os aspectos que aparecem nas provas e que com certeza vocês vão vivenciar em algum momento da prática de vocês. Vamos lá? E aqui a gente vai conversar assuntos iniciais sobre saúde ocupacional. Depois a gente vai conversar sobre acidentes de trabalho, classificação de risco e por fim a gente vai passar pelas doenças profissionais, pelas doenças ocupacionais e por fim sobre os auxílios previdenciários para dentro aqui de medicina do trabalho. Vamos lá? Antes de tudo, eu quero conversar com vocês sobre saúde ocupacional como um todo. Saúde ocupacional é uma preocupação desde a criação do SUS lá em 1990, em que trabalhador é considerado todas as pessoas que, independentemente do vínculo de trabalho e do local onde exercem o seu trabalho, exercem alguma atividade laboral. Então, seja trabalhador formal vinculado ao INSS, seja trabalhador informal, se trabalham em fábrica ou na zona rural, todas as pessoas estão incluídas aqui dentro de saúde ocupacional. E essa preocupação foi crescendo ao longo do tempo, até que em 2012 a gente teve um grande marco dentro de saúde do trabalhador, que foi a criação da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. E a partir daí, dentro dos seus desdobramentos, nós tivemos a criação, no âmbito do SUS, de uma rede de atenção voltada à saúde do trabalhador, que é a RENAST, Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador. A saúde do trabalhador ela está incluída dentro do nosso tripé da Seguridade Social. Então, a Seguridade Social ela envolve ações de saúde, aqui no âmbito do SUS, ação de assistência social e ações de previdência social. E o que é importante vocês saberem aqui? Que a previdência social, diferentemente dos outros aspectos da Seguridade Social, ela tem um caráter contributivo. Então, só está coberto na Previdência Social aqueles que contribuem para o INSS, certo? E a gente vai começar aqui com tudo já falando sobre acidente de trabalho. E o que é um acidente de trabalho? É qualquer lesão ou doença adquirida durante a jornada de trabalho. E a gente pode ter o acidente de trabalho típico, o atípico e o de trajeto. O acidente de trabalho típico é aquele que decorre de forma direta de acordo com a ocupação daquela pessoa. Como, por exemplo, uma pessoa que trabalha costurando. Ela trabalha ali com a máquina de costura dela. E em determinado momento a agulha entra no dedo. Isso é um acidente de trabalho típico, justamente porque ela estava fazendo a sua atividade habitual, que é costurar, e durante essa atividade ela teve uma lesão decorrente da atividade profissional. Além disso, a gente tem o acidente de trajeto. O acidente de trajeto é aquele que acontece do trajeto da casa do empregado até o seu local de trabalho ou do local de trabalho até a casa, sendo que para ser enquadrado dentro de acidente de trabalho, esse trajeto tem que ter sido realmente de casa para o trabalho ou do trabalho para casa. Se eu saí do meu trabalho, fui ao mercado e depois do mercado eu fui para casa e me acidentei no trajeto entre o mercado e a minha casa, isso não entra mais como acidente de trajeto, porque para ser acidente de trajeto precisa necessariamente ser no trajeto de casa para o trabalho, sem interrupções, certo? A gente teve um momento lá em 2019, muito tempo atrás, em que acidente de trajeto tinha sido excluído das causas de acidente de trabalho. Mas essa lei, essa medida, ela foi revogada e agora nós temos que acidente de trajeto também é acidente de trabalho, certo? E a gente tem ainda o acidente de trabalho atípico.
E o atípico é quando ele decorre de medidas ali ambientais, seja relacionado ao ambiente de trabalho propriamente dito ou à condição em que aquele empregador é exposto no seu ambiente de trabalho. E aqui incluem as doenças profissionais e as doenças do trabalho, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre as diferenças entre elas. Então, lembrando que quando a gente tem um acidente de trabalho, a gente tem essa lesão que acontece decorrente do ato de trabalhar, e aqui está excluída as doenças endêmicas e também as doenças degenerativas. Lembrando que o acidente de trabalho recebe esse nome quando ele gera um afastamento, ou seja, tem como consequência a redução temporária ou definitiva da capacidade para o trabalho daquele indivíduo. Quando a gente está diante de um acidente de trabalho, a gente precisa tomar alguma atitude. E a primeira coisa que a gente precisa saber é se aquele trabalhador é um trabalhador formal ou informal. E o que é a definição de trabalhador formal? Trabalhador formal é aquele que tem vínculo empregatício com o INSS. É o trabalhador que contribui ali todo mês com o INSS. Tem carteira assinada, esse é o trabalhador formal. Quando eu tenho um acidente de trabalho que envolve um trabalhador formal, eu preciso fazer um documento, que é a CAT, a Comunicação de Acidente de Trabalho. A CAT ela é emitida pelo próprio empregador para o INSS. É como o empregador estivesse comunicando para o INSS que aquele empregado sofreu um acidente e que isso pode gerar um afastamento ou uma incapacidade. E a CAT ela deve ser preenchida pelo empregador, preferencialmente, no primeiro dia útil após o acidente. Lembrando que ela é emitida somente para trabalhadores formais, a obrigação de emitir é da empresa, do empregador, e a gente tem uma emissão no máximo 24 horas úteis após o acidente. Caso a empresa ela se recuse a fazer a CAT, qualquer um pode preencher. E a gente teve, inclusive, em 2023, uma questão que foi até uma pegadinha que abordava justamente isso. A CAT ela deve preferencialmente ser preenchida pelo empregador, pela empresa, mas não necessariamente. Então, a gente, como profissional de saúde, a gente também pode preencher a CAT, uma questão que justamente abordava esse aspecto, que foi uma pegadinha, mas aqui da Aristo as pessoas acertaram porque a gente conversou sobre isso. E claro que vocês também não vão cair nesse tipo de pegadinha, certo? E outro documento que a gente tem quando a gente tem um acidente de trabalho é a notificação compulsória. Isso mesmo, a notificação que a gente já conversou lá na aula de vigilância epidemiológica. Agora a gente vai falar de novo de notificação compulsória, agora voltado para a medicina do trabalho. A notificação compulsória ela é preenchida em 2 casos de acidentes. Quando eu tenho um acidente que envolva material biológico, ou então um acidente de trabalho que é grave, fatal, ou que envolve crianças e adolescentes. Criança e adolescente é sempre um acidente grave. Por quê? Criança e adolescente não era para estar trabalhando, mas se está trabalhando e sofreu um acidente, é de notificação compulsória, e presta atenção, imediata, é muito grave. Então, notificação compulsória e imediata. Esses 2 casos são os casos que obrigam o preenchimento da ficha de notificação compulsória. Em qualquer lugar que você esteja, se teve um acidente com material biológico, tem que fazer notificação semanal, um acidente fatal, grave ou em crianças e adolescentes, notificação imediata. E a gente tem ainda a notificação em unidades sentinelas. Lembra que unidade sentinela é a que fica lá, ó, como um soldado sentinela. Fica a postos para que, se chegar determinado tipo de acidente com o trabalhador, ela notifique. E são esses os casos, quando eu tenho um câncer relacionado ao trabalho, dermatoses ocupacionais, lesão por esforço repetitivo ou distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, perda auditiva induzida por ruído, pneumoconioses e transtornos mentais relacionados ao trabalho. Essa lista ela só vai ser de notificação em unidades sentinelas. O que você precisa guardar para mim é o que é de notificação compulsória, certo? E aqui dentro da medicina do trabalho, dos tipos de acidente, eu sempre preciso lembrar que eu tenho uma classificação dos riscos ocupacionais.
Essa classificação, ela envolve os riscos, e aí pode ser o risco físico, biológico, químico, e eu também tenho a classificação de Schilling. Então, primeiramente, a gente vai classificar os riscos ocupacionais. Os riscos podem ser físicos, e os riscos físicos são aqueles que estão relacionados com mudanças realmente físicas, então ruído, pressão, alterações de temperatura, exposição a ruído, radiação. Então, o risco físico, por exemplo, uma pessoa que trabalha em um frigorífico e ela precisa ficar entrando no lugar que é gelado, saindo, ela está exposta a um risco físico. Além disso, a gente tem o risco químico, que é a exposição a gases, névoas, neblina, poeira e outros compostos químicos. E aqui você vai lembrar para mim daquelas pessoas que trabalham com exposição de materiais que geram névoas, materiais químicos. Esse é o risco químico. E a gente tem também o risco biológico, que é o que a gente está muito exposto na nossa prática médica. E aí aqui a gente lembra das bactérias, dos fungos, das micobactérias, todos os organismos e micro-organismos que podem causar dano para a pessoa. O risco ergonômico, e o risco ergonômico está relacionado com pessoas que ficam muito tempo em uma determinada mesma posição, pessoas que trabalham em home office, ficam sentadas muito tempo, às vezes tem algum problema de coluna, esse é o risco ergonômico, e o risco acidental. O risco acidental é aquele que acontece um acidente. Então, vou contar para vocês uma história do que aconteceu, não comigo, aconteceu com uma amiga minha, quando a gente estava fazendo um estágio no pronto-socorro. Você sabe que dermatologista e pronto-socorro são coisas que não combinam. Mas, ainda assim, o residente de dermatologia passa por um estágio de pronto-socorro. E certo dia, eu e a minha amiga, a gente estava indo para o estágio e a minha amiga estava ali subindo a escada para a gente chegar, a gente estava um pouco atrasada e nisso tinha que o tapete ali da escada, o carpete da escada, ele estava um pouco solto. No que a minha amiga foi subir, o sapato dela, que claramente era um sapato elegante, de salto, típico da dermatologia, agarrou no carpete e ela caiu no chão, bateu de cara no chão, cortou o rosto, enfim. Foi uma situação difícil. E isso foi devido a um risco acidental, que está relacionado com a má condição do ambiente de trabalho, o carpete que estava levantado e propiciou esse tipo de acidente. Além disso, má condições elétricas, luminosas, também estão relacionadas e aqui ligadas dentro do risco ocupacional acidental. No final das contas, o residente ele é assegurado do INSS, então tem que fazer CAT, tem que fazer tudo aquilo. Ela teve que tomar vacina antitetânica, enfim, todas as repercussões de um acidente de trabalho, justamente por conta de um risco acidental. O risco acidental lembra aí das pessoas que são mais desastradas, que agarram o pé nos lugares, torcem, enfim, mas por conta de uma má condição do ambiente de trabalho, certo? Outra classificação que nós temos dos riscos ocupacionais, e aí essa é clássica, se você estava dormindo, ó, acorda agora que você não pode perder, é a classificação de Schilling. Schilling 1, 2 e 3. Classificação de Schilling despenca nas provas de residência, então ó, já abra o seu guarda-chuva e se prepara para a tempestade de CCQs que você vai ver agora. Então, classificação de Schilling 1 é quando o trabalho é a causa do adoecimento. A pessoa não iria ter aquele adoecimento se ela não executasse o trabalho. O exemplo típico que nós temos de Schilling 1 são as pneumoconioses, em que a pessoa, por desenvolver aquela atividade laboral, por exemplo, a pessoa que trabalha com jateamento de areia, vai desenvolver a pneumoconiose. Ela não teria o adoecimento se ela não exercesse aquela profissão. A classificação de Schilling 2, o trabalho, ele é um fator de risco para a doença. Então, a pessoa ela já tinha uma predisposição e desenvolvendo aquele trabalho, ela desenvolveu a doença. Isso acontece, por exemplo, no burnout. A pessoa já tem ali uma predisposição e quando ela está num ambiente de trabalho estressante, ela faz o burnout. O mesmo acontece com varizes de membros inferiores. A pessoa já tem uma predisposição genética e por precisar ficar longos períodos numa mesma posição, desenvolve varizes de membros inferiores. E a classificação de Schilling 3, o trabalho ele é um agravante
para uma condição de saúde. A pessoa já tem um adoecimento, mas o fato dela desenvolver aquele trabalho agrava a condição de saúde, como por exemplo a asma. Uma pessoa que já tem asma, então ela já tem o quadro de asma, não tem relação com o trabalho. Ela começa a trabalhar e aí, por exemplo, ela está ali num fator de risco ocupacional químico, se expondo ali névoa de produtos químicos. Ela tem uma piora do seu quadro de asma. Isso é a classificação de Schilling 3, certo? Agora que a gente já viu como que a gente classifica as doenças ocupacionais, a gente vai conversar sobre uma diferenciação aqui importante, que é a diferença entre doença ocupacional, entre a doença profissional e a doença do trabalho. E você vai pensar para mim assim, profissional, ela é específica de uma determinada coisa, enquanto que trabalho é uma gama de coisas, pode ser muita coisa. Então, a profissional é quando o trabalho é a causa direta e específica da doença. Então, guarda para mim que profissional é uma causa específica. É o que acontece, por exemplo, com as pneumoconioses. Enquanto que a doença do trabalho, ela pode ser uma causa ampla. Várias pessoas que desenvolvem diferentes tipos de trabalho podem, por exemplo, ter uma LER, uma lesão por esforço repetitivo, ou uma DORT, uma doença osteomuscular relacionada ao trabalho. Não é específico de determinada profissão. Acontece em todos os empregados que têm que fazer ali tarefas rápidas, tarefas manuais. Então, essa que é a diferenciação de doença profissional e doença do trabalho. E agora a gente vai começar falando sobre as doenças profissionais. E claro que a grande estrela aqui são as pneumoconioses. Pneumoconiose é aquele assunto que você tem que saber para sua prova. Você não precisa saber necessariamente a diferenciação de doença profissional para doença do trabalho, mas tem que saber reconhecer uma pneumoconiose para acertar na sua prova. E a gente vai começar aqui falando da silicose. A silicose é uma doença relacionada com o jateamento de areia e mineração. E o que a gente tem é que é uma doença de Schilling 1, porque é específica para quem faz esse determinado tipo de trabalho. Ela tem um período de latência de cerca de 5 anos e ela predispõe à tuberculose. O padrão radiológico dessa doença é o que a gente vê aqui. A gente tem uma opacidade nodular com calcificações linfonodais. Fran, nossa, é bastante coisa que eu preciso guardar aqui. Como que eu vou saber? Lembra para mim que silicose predispõe à tuberculose. E quando a pessoa está com tuberculose, ela não chega para você e fala assim, doutor, eu tô com tuberculose. Ela chega como? Ela chega tossindo. E tossino vai ser o que a gente vai guardar, o que a gente vai usar para guardar aqui sobre a silicose. Tossino. Para a gente lembrar de tuberculose, que predispõe a tuberculose. O si de silicose, para a gente fazer essa relação causal entre silicose e tuberculose. E para a gente lembrar do padrão nodular da radiografia da silicose. Então, tossino. Não vai ser tossindo, não, é tossino. Para você lembrar, tuberculose, silicose e nodular, que é o padrão radiológico, certo? Sempre que a gente fala silicose, tem a irmã que vem junto com a silicose, que é a asbestose. Na asbestose, a gente tem uma exposição ao asbesto, que é o amianto, que era amplamente utilizado na construção civil e que em 2017 foi proibido no Brasil. Então, isso foi muito bom para os trabalhadores, lembrando que não tem problema se você tem em casa a caixa d'água de amianto ou uma varanda com telha de amianto. Não tem problema. O problema é para o trabalhador que, quando vai fazer esses materiais, se expõe ali à poeira, um risco químico da névoa produzida ali pelo asbesto, certo? A asbestose, ela predispõe ao câncer de pulmão, ao mesotelioma, e o padrão aqui radiológico é uma opacidade intersticial, difusa, que é mais pronunciada nos lóbulos inferiores. Então, a gente tem esse padrão radiológico que não é nodular como na silicose, mas é um padrão difuso, principalmente em lóbulo inferior.
Certo? Como que eu vou guardar da asbestose? Você vai lembrar de um filme que eu tenho certeza que você ama, que é Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Azkaban vai ser o que a gente vai usar para lembrar da asbestose. As de asbestose, K para a gente lembrar do câncer, que predispõe ao câncer de pulmão, ao mesotelioma, e BAN para a gente lembrar que o padrão radiológico é como se fosse um BAN. É um padrão difuso, principalmente na parte inferior do pulmão, certo? Com isso, a gente termina a nossa parte de doenças profissionais, as pneumoconioses, e a gente vai conversar sobre as intoxicações exógenas ocupacionais. E dessas, com certeza, a campeã é o saturnismo, que é a que mais aparece nas provas dentro das intoxicações exógenas ocupacionais. O saturnismo está relacionado com a intoxicação pelo chumbo. E quando a questão ela quer te dar a dica de que está falando desse tipo de intoxicação, vai falar que é um trabalhador da indústria de baterias e tintas. Então essa vai ser a grande dica, o grande pulo do gato para você pensar em saturnismo. Lembrando que a sintomatologia de dor abdominal crônica, alterações comportamentais, cefaleia, anemia e uma coisa que tem que dar o gatilho para você lembrar: sabor metálico na boca. E clinicamente isso pode se manifestar através de um sinal clínico que são as manchas ou a orla de Burton, que na verdade é uma orla gengival com cor hipercrômica relacionado aqui à intoxicação pelo chumbo. Como a gente pode ver na imagem, é bem característica. Claro que isso vai aparecer em casos mais avançados da intoxicação, mas se a prova colocar essa foto, você já está sabendo que é saturnismo, certo? Outro tipo de intoxicação exógena é o benzenismo, e o benzenismo você vai lembrar pra gente que é quando a gente tem uma anemia. A anemia vai ser o pulo do gato para você lembrar de benzenismo. Um quadro neuropsiquiátrico e mielotóxico. O benzeno, ele faz uma mielotoxicidade. E o benzeno tá onde? Ele tá na gasolina, e esse vai ser o principal gatilho para a gente lembrar do benzenismo na prova. Geralmente a questão coloca que é um trabalhador de posto de combustível que começou aí com quadro de demência, de anemia, e aí para a gente lembrar dessa questão de neurotoxicidade e mielotoxicidade. Mas além disso, o benzeno também está em tintas e vernizes, certo? Seguindo aqui, a gente tem o hidrargismo, que é a exposição ao mercúrio. E exposição ao mercúrio, você vai lembrar do garimpeiro. Se a prova quiser que você coloque do mercúrio, você vai lembrar do garimpeiro. O mercúrio, ele é utilizado para separar o ouro de outros metais, quando a gente está fazendo ali o garimpo. E justamente é uma doença que é comum nos garimpeiros, uma intoxicação comum nos garimpeiros. Lembrando que causa um quadro de pneumonite e demências. E por fim, para a gente finalizar a parte de intoxicações exógenas, vale a gente lembrar das intoxicações por pesticidas e agrotóxicos, que são os organofosforados e os carbamatos. Lembrando que eles têm uma atividade colinesterásica e a gente pode ter duas síndromes, a síndrome muscarínica e a síndrome nicotínica, aqui dentro dessa intoxicação. A gente não vai se aprofundar nessa aula intoxicação por carbanatos e organofosforados, porque a gente vai ter uma aula específica sobre isso. A gente vai ver lá na aula de intoxicações exógenas essa parte mais esmiuçada. A gente vai ver quais que são as características clínicas e a gente vai conversar disso já já, certo? E agora a gente vai conversar sobre as doenças do trabalho. Então lembra que a gente falou da diferenciação de doenças profissionais, que a gente lembrou das pneumoconioses e das doenças do trabalho. E agora a gente vai falar das doenças do trabalho. Começando aqui pela campeã, com certeza a mais frequente na nossa prática, mas que não é a campeã das provas, mas a campeã na prática médica das doenças relacionadas ao trabalho, que é a lesão por esforço repetitivo, LER, ou DORT, doença osteomuscular relacionada ao trabalho. Aqui, a gente tem um ritmo intenso, repetitivo e monótono de trabalho, então geralmente está associado a linhas de montagens, a trabalhos repetitivos manuais, uma pressão por produção, e clinicamente a gente tem uma dor,
associada com parestesia e fadiga. Então, isso está relacionado ao movimento, e quando a gente tem um risco ocupacional físico sobreposto, isso tende a ser pior. Então, quando a gente tem temperaturas, variação de temperaturas ou de pressão, essa doença se mostra mais precocemente e de uma forma mais exuberante. Lembrando que o tratamento é anti-inflamatórios, afastamento e fisioterapia. A causa do trabalho é justamente ali o esforço repetitivo, a causa desse tipo de adoecimento, certo? Seguindo aqui, a gente vai para a síndrome de burnout. Síndrome de burnout ficou em alta aí nas provas depois da pandemia da Covid-19, da emergência de saúde, da monkeypox. Então, a gente precisa ficar atento, porque pode ser uma tendência de continuar aparecendo. Síndrome de burnout também é esgotamento profissional. E aqui a gente lembra que acontece especialmente em profissões com contato interpessoal. É uma doença de classificação de Schilling 2, segundo o Ministério da Saúde, e aumenta o consumo de drogas e estimulantes. Clinicamente, a gente tem fadiga, distúrbios do sono, uma exaustão emocional importante, uma falta de vontade para o trabalho, uma despersonalização e baixa realização. E, por fim, a PAIR, que é a perda auditiva induzida por ruído, ela acontece quando a gente tem uma exposição a ruído frequente no trabalho e a gente tem uma diminuição da acuidade auditiva. E o que eu preciso que você lembre aqui? Falou em PAIR, você vai lembrar que a gente tem um padrão em gota. Então, a audiometria tem esse padrão típico em gota, como vocês podem ver aqui na imagem, que é o que vai dar o gatilho para a gente lembrar da perda auditiva induzida pelo ruído. Lembrando que ela é uma perda neurosensorial irreversível, ou seja, mesmo que a pessoa ela seja afastada daquele trabalho, ela não vai recuperar a sua acuidade auditiva. Então, uma surdez neurosensorial, bilateral, gradual e irreversível. Então, não adianta mudar ela de trabalho ou afastar, porque, infelizmente, é irreversível. E não progride se a gente retirar a exposição ao ruído. Então, esse paciente que tem uma PAIR, ele precisa ser remanejado dentro do seu trabalho, porque se ele continuar, ele vai ter mais perda auditiva. Então, o objetivo aqui é a gente diminuir essa perda auditiva do paciente. Lembrando que uma forma de proteger da PAIR é justamente utilizando os EPIs, os equipamentos de proteção individual, específicos para o risco e para o quanto de barulho aquele paciente está sendo exposto. Certo? E agora, para finalizar, a gente vai conversar sobre os auxílios médicos relacionados a afastamento por trabalho. E, com certeza, o que eu preciso de mais atenção de vocês, então vem aqui ver comigo, é o auxílio por incapacidade temporária, que antigamente era chamado de auxílio-doença. O auxílio-doença, ele acontece quando a pessoa ela precisa se afastar por algum motivo das suas atividades laborais, que pode ser decorrente tanto de um adoecimento quanto de um acidente de trabalho. E aqui, o que eu preciso que vocês saibam? Aqui é uma incapacidade temporária, então esse paciente vai retornar para o seu trabalho. Se esse afastamento for até 15 dias, quem vai pagar o empregado vai ser a empresa, então o empregador que vai pagar o empregado. Se esse afastamento for superior a 15 dias, então a partir de 16 dias, quem paga vai ser o INSS. Então, esse paciente vai ter que entrar no INSS, passar por uma perícia para conseguir o seu afastamento. Então, lembrando que é um auxílio temporário e quando a pessoa ela precisa se afastar por 16 dias ou mais, a gente tem uma garantia de estabilidade do emprego. Esse paciente tem a estabilidade do emprego por 1 ano após a alta médica. Então, se ele precisou se afastar, quando ele voltar, ele tem a garantia de se manter no emprego por até 1 ano depois dessa perícia, certo? Outra forma de auxílio é o auxílio acidente, e o auxílio acidente é aqui quando a gente tem sequelas decorrentes de acidentes de qualquer
natureza. Aqui a gente já está falando de um auxílio com caráter indenizatório, é como se eu estivesse fazendo uma indenização para aquele paciente. Não tem período de carência e aqui o beneficiário ele pode voltar a trabalhar e continuar recebendo, justamente por esse caráter indenizatório. Lembrando que incapacidades permanentes e parciais que limita, mas não anula a incapacidade temporal, é o que vai ser enquadrado aqui dentro do meu auxílio acidente, certo? Diferentemente do que acontece aqui na aposentadoria por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez. Aqui a gente tem um período de carência de 12 meses. Como que acontece aqui? O paciente ele tem que ter uma perícia médica que comprove aquela incapacidade permanente para o trabalho e ela, apesar de ter o nome permanente, não é vitalícia. Então, de forma seriada, esse trabalhador ele vai precisar passar por perícias médicas para garantir que ele continue recebendo o auxílio por incapacidade permanente. Lembrando que a concessão independe de o beneficiário estar ou não recebendo o auxílio doença e ela, apesar de ter o nome permanente, não é vitalícia, certo? E a última forma aqui de benefício previdenciário é a pensão por morte. E infelizmente aqui o que acontece é que o trabalhador ele morre e aí deixa a pensão para os seus dependentes. Então aqui é pago mensalmente aos dependentes do falecido e ele pode ser aposentado ou não na hora do óbito e é uma forma de garantir segurança financeira para a família daquele trabalhador que é vinculado ao INSS. A substituição do valor que o finado recebia a título de aposentadoria ou salário. Certo, pessoal? Aqui nós vimos, então, termos iniciais sobre saúde ocupacional. Então, lembrando que a gente tem a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. A gente viu lá sobre o tripé da Seguridade Social. Vimos a classificação de risco ocupacional. Aí passamos por doença profissional, doença do trabalho e intoxicações relacionadas à ocupação, relacionadas ao trabalho. E terminamos aqui falando dos benefícios previdenciários aos trabalhadores. Agora é hora de estudar a fundo esse tema, vamos fazer questões para garantir que esse tema fique bem sedimentado, vamos fazer os nossos flashcards e, claro, qualquer dúvida, não deixem de acessar o nosso fórum. Até mais!